Olá, irmãos e amigos. É um motivo de alegria estar com vocês, continuando a nossa jornada pela Palavra de Deus, pela Bíblia. Especificamente, nós estamos meditando no livro de Provérbios, procurando receber a sabedoria de Deus, conhecê-la e, assim, colocá-la em prática em nossas vidas. Hoje, nós vamos ler um texto em Provérbios, no capítulo 24, do verso 10 ao verso 12. Provérbios 24, de 10 a 12, que diz assim: Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Livra os que estão sendo levados para a morte e salva os que cambaleiam, indo para serem mortos. Se disseres, não soubemos, não o perceberá aquele que pesa os corações? Não saberá aquele que atenta para a tua alma? E não pagará ele ao homem segundo as suas obras? Então, esses três provérbios, eles formam um pensamento, um ensino, uma doutrina para nós, relacionado à nossa comunhão com Deus e o que Deus espera de nós. O primeiro verso fala o seguinte: se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Muitas pessoas desistem diante das dificuldades, quando elas estão passando por momento de aflição, provações, quando elas estão diante de coisas perigosas, de decisões difíceis. E o que o texto diz aqui, que é justamente nesses momentos de angústia, que a nossa fé, que a nossa força, ela vai ser medida, ela vai ser testada. Se te mostrares fraco no dia da angústia, é porque a tua força é pequena. Nós temos um exemplo no Novo Testamento do apóstolo Pedro. Ele acreditava que ele tinha coragem, e ele era um homem impetuoso, e ele era um homem vigoroso, valente. E quando Jesus falou sobre a sua morte, ele disse que ele estaria disposto a morrer com Jesus, que ele iria segui-lo para onde ele fosse. Ele afirmou isso, mas quando Jesus foi preso, diante daquela situação de perseguição, de medo, ele negou a Jesus 3 vezes, diante de mulheres, diante de pessoas simples que não representavam perigo para ele. Ou seja, ele achava que possuía uma fé, que possuía uma coragem, mas quando ele foi provado, quando veio o momento da angústia, o momento da dificuldade, ele negou a Jesus. E esse provérbio aqui, ele nos leva a pensar sobre isso. Qual é a nossa reação nos momentos de crise? Como nós reagimos diante de tempos difíceis, tempos de angústia, tempo de provações, tempo de perigo? A maneira como nós reagimos diante dessas situações é que mostra realmente quem verdadeiramente nós somos. Quando tudo vai bem na nossa vida, quando não há problemas, não há dificuldade, nós reagimos naturalmente às situações, mas são nos momentos de crise, nos momentos de dificuldade, nos momentos de angústia, que nós mostramos se realmente confiamos em Deus, temos fé em Deus, somos corajosos ou fugimos, nos amedrontamos e nos escondemos. Muitos desmaiam no dia da adversidade,
O texto, quando fala, se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força é pequena, essa palavra fraco, ela tem o sentido de ficar desencorajado, desanimado, enfraquecido, cair prostrado, sem força, se sentir abandonado, ficar abatido fisicamente e mentalmente. Eu creio que nós vivemos esse período de angústia, de provação, de aflição, nesse ano de 2020, o ano dessa pandemia, o ano dessa crise social, econômica, política, emocional, e muitas pessoas que achavam, que confiavam em Deus, que tinham fé, viram que a sua fé é pequena, se desesperaram, se desanimaram, ficaram abatidas, sem saber o que fazer ou como agir. Sua força é pequena. Não há força, não há fé, não há coragem. Eu lembro do filme do Super-Homem, quando ele é exposto àquele material radioativo, né? Ele enfraquece e ele perde suas forças. E a ideia do texto é essa: quando nós estamos diante de um momento difícil, de provação, nossa força, nossa capacidade de confiança em Deus, de ação, de reação, é testada. E aí nós sabemos se nós temos realmente fé, se nós temos coragem ou não. Muitos desistem quando as coisas ficam difíceis. E para nós entendermos isso, nós precisamos então ver o que a Bíblia diz sobre por que Deus permite que momentos difíceis aconteçam nas nossas vidas, adversidade e angústia. Por que que Deus permite que isso aconteça? Um dos motivos que Deus permite esses problemas na vida é para provar a nossa fé. Como ele fez com Jó, nós vemos que Jó confiava em Deus e Jó passou por aquela provação. Ele, apesar de tudo, ele se manteve fiel a Deus. Então Deus permite essas provações para que nós vejamos se realmente nós confiamos em Deus, se nós valorizamos Deus em detrimento de outras coisas, de pessoas, de bens materiais. Por que nós adoramos a Deus e buscamos a Deus? No diálogo, no livro de Jó, de Deus com Satanás, Satanás fala para Deus uma coisa muito importante. Ele diz assim: é verdade, quando Deus elogiou Jó, né? Mas Jó tem bons motivos para temer a Deus. Tu pusestes um muro de proteção ao redor dele, de sua família e de seus bens, e o abençoaste em tudo o que ele faz. Vê como ele é rico. E Satanás continua falando para Deus, que se Deus estender a sua mão, tirar tudo o que ele tem, que Jó o amaldiçoaria, olharia para Deus e amaldiçoaria Deus. E a resposta de Deus para Satanás foi bem simples: pois bem, você pode prová-lo. Tire tudo o que ele tem, menos a sua vida. Então nós vemos que aqui, essa provação que Jó passou, foi para mostrar verdadeiramente se nós confiamos em Deus, se nós amamos a Deus e adoramos a Deus pelo que Deus é, ou se nós
fazemos isso porque Deus é bom e Ele nos cerca com bondade, com saúde e com bens materiais. Também a Bíblia nos ensina que Deus permite essa adversidade, essa angústia, para aumentar nossas forças, por meio das provações. É através da luta, é através dos problemas, é através das dificuldades que Deus nos edifica. O músculo da nossa fé é fortalecido nesses momentos difíceis. Por isso que esses momentos de dificuldades, de lutas, são momentos que não devem nos trazer medo, ansiedade, desânimo, não deve nos levar a cairmos prostrados, sem força, mas deve nos levar a buscar a Deus e a nos alegrar em Deus. Tiago, escrevendo na sua carta, no capítulo 1, do verso 2 ao verso 4, Tiago diz o seguinte: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficiente. Então, o Tiago diz que deve ser um motivo de alegria nós passarmos por provações, porque essas provações vão nos fortalecer, vão nos confirmar, vão produzir perseverança e vão nos tornar íntegros. Então, Deus permite a adversidade, Deus permite a angústia, Deus permite os problemas para nos fortalecer, para nos fazer crescer na fé e no nosso relacionamento com Ele. Deus também permite a adversidade e a angústia para nos lembrar que outras pessoas também estão sendo provadas, e estão lutando com as mesmas dificuldades. Muitas vezes nós só olhamos para nós mesmos e achamos que somos os únicos que temos problemas, ou que os nossos problemas são piores do que o problema das demais pessoas. Mas Deus permite essa adversidade, essa provação, para vermos como outras pessoas estão lutando, vermos que, assim como outros venceram, nós também podemos vencer, que nada é insuperável, que Deus vai nos dar vitória, Ele vai cuidar de nós, e outras pessoas, outros irmãos espalhados pelo mundo, também estão passando por dificuldades, por lutas. A primeira Epístola de Pedro, no capítulo 5, de 8 a 9, ele diz o seguinte: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhes firme na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Sofrimentos iguais aos nossos estão se cumprindo, estão acontecendo na nossa irmandade espalhada pelo mundo. Nós não estamos sozinhos nessas lutas e nós não seremos derrotados por elas, porque Deus está conosco e Ele cuida de nós. E assim como vemos as vitórias na vida de outros irmãos, essa vitória também é uma realidade, ou será uma realidade na nossa vida, e que nós possamos entender que outras pessoas também passam lutas e dificuldades. Deus permite a adversidade para mostrar a sua graça, o seu poder, para que nós possamos aprender a confiar nele, para glorificá-lo através da nossa vida.
cada vez mais diante dos problemas, diante das lutas. Em 2 Coríntios, no capítulo 12, de 7 a 10, o texto na palavra de Deus diz assim, Paulo falando, e para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Então Deus derrama da sua graça, do seu poder em nossas fraquezas. E Deus nos sustenta com a sua mão poderosa. Como ele diz, eu me glorio na fraqueza para que sobre mim repouse o poder de Deus. Então, Paulo via essas lutas, essas dificuldades, injúrias, perseguições, angústia, como algo bom, porque Deus estava trabalhando na sua vida, Deus estava capacitando, fortalecendo, enchendo com a sua graça, e cada vez mais ele podia louvar a Deus, e podia ser usado por Deus para a glória de Deus. Nós precisamos confiar em Deus nos momentos difíceis. Devemos rejeitar a tentação de ficarmos desanimados, de desistir, de desmaiar, de perder as forças. Nós devemos nos levantar e nos erguer como servos de Deus, permanecendo firmes, fortalecidos na fé. Isso é muito importante, irmão. Nós podemos ser derrubados, mas não destruídos. Deus está conosco, Ele nos ajuda, Ele nos segura com força, Ele nos auxilia, e nós temos que confiar nele e esperar nele. Por isso que os momentos difíceis, momentos de provação, momentos de angústia, os servos de Deus são chamados para agir, para libertar e socorrer os que estão sendo atraídos para a morte, os que estão presos para serem mortos. Nós temos que ter fé, nós temos que ter força para cumprir a nossa obrigação, a nossa missão, diante desse mundo que está se desesperando e está se desfazendo diante de um caos que está se instalando através do medo, através da crise econômica, da crise política e da morte que tem assolado as nações. Precisamos pregar o Evangelho com alegria, com força, com sabedoria, para aqueles que estão sofrendo e que estão morrendo ou estão presos, sendo levados para a morte. Diante de um momento de angústia, de um momento de crise, nós devemos entender que há um senso de urgência. Precisamos cumprir nossa missão como igreja, de levar essa mensagem, essa palavra de esperança, e não sermos afetados pela crise e pelo desânimo. Há uma responsabilidade nossa com aqueles que estão perecendo. Deus nos deu vida,
Deus nos deu esperança, Deus perdoou os nossos pecados, nos libertou das trevas, Deus cuida de nós. E tudo isso que Deus fez por nós é para levar essa mensagem e libertar os que seguem para a morte. O texto de Provérbios, que lemos ainda há pouco, diz isso, né? Se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Livra os que estão sendo levados para a morte e salva os que cambaleiam, indo para serem mortos. Então aqui o ensino de Provérbios, a exortação é que Deus nos salvou para que salvemos outros. Se nós somos imitadores de Cristo, vamos imitar o seu amor sacrificial. Vamos imitar o seu amor sacrificial pelos pecadores que estão perecendo. Existe uma parábola que Jesus contou, muito bonita, muito conhecida, que é a parábola do bom samaritano. E eu queria lê-la. Essa parábola encontra-se no Evangelho de Lucas, no capítulo 10. Perguntaram para Jesus: quem é o meu próximo? Quem eu devo ajudar? Eu sou responsável por quem? E Jesus contou então essa parábola. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo, passou de largo, do outro lado. Semelhantemente, um levita descia para aquele lugar e, vendo o homem no chão, passou para o outro lado. Mas vinha um samaritano, ele seguiu o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe as feridas, aplicando-lhe óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida desse homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. E a pergunta de Jesus foi essa: qual desses 3 homens, o sacerdote, o levita e o samaritano, te parece ter sido o próximo do homem que caiu na mão dos salteadores? E o intérprete da lei respondeu: quem usou de misericórdia para com ele? Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Jesus conta essa história para ensinar sobre a nossa responsabilidade de amor ao próximo. Um sacerdote, um homem religioso, temente a Deus, que ensinava as leis, que ministrava no templo, quando viu aquele homem espancado, ali semi-morto, se afastou e seguiu seu caminho. O levita, que dirigia os louvores, cantava os salmos, ajudava o povo a louvar a Deus, ensinava a lei, quando viu aquele homem, se afastou e seguiu seu caminho. Mas um homem samaritano, um homem que os judeus desprezavam, quando viu aquele homem, se compadeceu dele, tratou suas feridas, levou ele para um lugar, pagou a hospedagem dele e assumiu todo aquele cuidado e tratamento. Ele não se preocupou com a sua segurança, com os custos, o dinheiro que ele iria perder cuidando daquele homem. Ele não sabia quem era aquele homem, mas ele
cuidou daquele homem porque aquele homem necessitava de ajuda. Enquanto que 2 não prestaram atenção e não ajudaram, um cumpriu a sua missão, a sua responsabilidade de amar a Deus e de amar ao seu próximo. Ajudar alguém exige esforço, exige custo financeiro. Há perigos envolvidos em ajudar alguém que caminha para a morte, que está nas trevas. Infelizmente, nós não queremos sair da nossa zona de conforto, nós não queremos resolver o problema das pessoas, nós queremos que outros resolvam. Nós não gostamos de nos envolver, mas muitas pessoas estão caminhando para a morte, estão sofrendo, estão desorientadas, ainda mais num período assim, em que muitas coisas estão acontecendo, e as pessoas, elas vão morrer sem conhecer a Jesus, estão sendo conduzidas à morte eterna, estão escravizadas pelo diabo, atraídas para a morte, cambaleando para a sua matança. Por isso, nós não devemos negligenciar o nosso dever, a nossa responsabilidade de livrá-los da morte. Precisamos ajudar as pessoas a conhecerem a verdade, a conhecerem a Cristo. Precisamos fazer aquilo que está ao nosso alcance para levar o Evangelho a essas pessoas, aliviando assim o sofrimento dessas pessoas. Quando nós negligenciamos as pessoas que estão morrendo, que estão sendo levadas para a morte, nós estamos sendo cúmplices da morte delas. Aqui, esse texto de Provérbios fala de uma urgência, de uma responsabilidade sobre aqueles que estão perecendo. Então, o que nós temos aqui é que no momento de angústia, de dificuldades, nós temos que ter fé, nós temos que ter força, nós temos que confiar em Deus, e nós não devemos negligenciar a nossa responsabilidade, porque muitos estão sofrendo também, estão amedrontadas, estão desorientadas, e nós precisamos livrá-las da morte, levando a elas o conhecimento da verdade, a palavra que pode libertá-las e trazer paz ao seu coração e prepará-las para o grande encontro com Jesus. Aqui nesse texto de Provérbios, o 3º versículo diz assim, eu vou ler todo o texto: se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Livra os que estão sendo levados para a morte e salva os que cambaleiam indo para serem mortos. Se disseres, não soubemos, não perceberá aquele que pesa os corações? Não saberá aquele que atenta para a tua alma? E não pagará ele ao homem segundo as suas obras? Esse texto de Provérbios fala sobre a negligência como desculpa. Se disserem, não soubemos, eu não sabia que tinha alguém precisando e que eu poderia ajudar, eu não vi essa pessoa, eu não vi as pessoas com medo, tristes, angustiadas, desorientadas, deprimidas, sem esperança. Mas a questão aqui é que nós não vemos essas pessoas porque nós estamos preocupados apenas com nós mesmos, com a nossa vida, com o nosso sucesso, com os nossos problemas.
nós não temos força e fé para ir adiante. Nós nos enfraquecemos e nós somos fracos no dia da angústia. Nós não queremos ajudar, nós não queremos ir adiante. E essa resposta, essa desculpa, eu não sabia, vai ser uma acusação no dia do juízo, porque Deus condena a nossa negligência, Deus pesa os nossos corações, Deus atenta para a nossa alma, e Ele pagará ao homem segundo as suas obras. Então nós temos uma responsabilidade de levar essa mensagem, de estar atento para aqueles que estão no caminho da morte, que estão sofrendo, e não somente ficarmos olhando para os nossos interesses, para os nossos sonhos, para o nosso sucesso. Deus nos deu vida para cuidar, para ajudar outros a terem essa vida. Em Mateus, no capítulo 25, do verso 41 ao 46, Jesus falou o seguinte, falando sobre o dia do juízo final. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, sendo forasteiro, não me hospedaste, estava nu, não me vestiste, achando-me enfermo e preso, não foste ver-me. E aquela multidão, aquelas pessoas lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhe responderá: em verdade vos digo, que sempre que deixastes de fazer a um destes mais pequenos, a mim deixastes de fazer. Jesus fala aqui que nós temos uma responsabilidade de ajudar, e nós não podemos dizer: eu não sabia, eu não vi essas pessoas, eu não sabia que tinha pessoas precisando da minha ajuda e que eu poderia ajudar. Ele observa a nossa alma, ele vê nossos pensamentos, nosso coração, nossa motivação, e aqui o texto de Provérbios diz que ele vai recompensar o homem segundo as suas obras, sua obediência, e ele vai punir os negligentes. Então esse texto é um texto que traz uma responsabilidade muito grande. Diante de tudo o que está acontecendo, o crente tem que ter fé, tem que ter força, tem que ter coragem, tem que confiar em Deus. Deus está cuidando de nós, Ele está atento às nossas necessidades, e devemos então ajudar aqueles que estão presos, caminhando para a morte, iludidos por Satanás. Devemos cumprir essa missão, e não há desculpas, porque Deus conhece o nosso coração, Ele sabe o que se passa na nossa alma, Ele sabe o que se passa na nossa mente. O apelo, então, é que em tempos de dificuldade, de angústia, de aflição, nós devemos ser fortes, confiar em Deus, na sua força, no seu poder. Nós devemos abrir nossos olhos para ver que outros estão sofrendo, que outros estão sendo enganados e levados para a morte, porque não conhecem a Jesus e não conhecem a verdade. Nós devemos abrir os nossos ouvidos para ouvir o choro, o clamor daquelas pessoas que estão sofrendo nas trevas, sem conhecer a Jesus. Nós devemos abrir o nosso coração para sentir o amor de Deus e nos enchermos desse amor e amarmos o nosso próximo,
e nos preocuparmos e nos importarmos com Ele, nós devemos abrir nossas mãos para ajudar financeiramente, para socorrer aqueles que precisam de ajuda. Nós precisamos viver verdadeiramente como cristãos. Eu creio que esse ano de 2020 é um ano em que Deus está falando com a sua igreja, para que ela reflita sobre como temos vivido, como temos nos importado, como temos realmente proclamado o amor de Deus, a palavra de Deus, para aqueles que perecem, para aqueles que estão cambaleando, indo para a morte, para o inferno. Que Deus aplique essa palavra nas nossas vidas, no nosso coração. Amém.